Fala então, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da Semana das Opções. Primeira aula, tesão, aprendemos conceito, vimos muito conceito de opção. Na aula de ontem, vimos opção europeia, opção americana, vimos algumas utilidades, né? Como que a gente consegue proteger nossa carteira, como que a gente consegue alavancar. E hoje eu prometo para vocês, a gente vai falar do assunto mais importante de opções que existe, que é precificação. Tá bom? Então, muito boa noite, sejam bem-vindos à terceira aula da Semana das Opções. E antes da gente começar, o famoso: o áudio tá ok ou não tá ok? Tá? Eu fiz algumas alterações, confesso que dessa vez eu fiz algumas alterações no áudio para ver se melhora, né, o áudio, e eu vou até ouvir para eu ver se esse som ficou bom ou não ficou bom aqui. Vamos ver. Ó, parece que o áudio está um pouco melhor dessa vez. Parece que o áudio está um pouco melhor dessa vez. Vou aguardar vocês falar para mim o que vocês estão achando do áudio, se vocês estão conseguindo me ver também, porque isso é bastante importante para a live, né? A gente precisa ter uma live com som legal, tá? Vamos lá, espero que vocês tenham, antes da gente começar de fato, dar aqueles 2, 3 minutinhos para o pessoal ir chegando, né? O som eu acho que tá melhor, eu até liguei para um amigo meu para a gente fazer alguns ajustes no som, e eu descobri que o problema, na verdade, era a altura que eu tava falando. Eu me empolgo muito dando aula, eu acho que é costume de sala de aula, onde você precisa de fato falar muito alto. E como vocês estão longe de mim, infelizmente vocês não estão pertinho, aí eu acabo falando alto, porque eu acho que se eu falar alto sai pela janela e vocês ouvem, tá? Mas eu vou tentar deixar o áudio cada vez melhor para vocês, para as lives ficarem cada vez melhor também, tá bom? Então só dar um tempinho antes da gente começar de fato, né? A gente nas duas primeiras aulas a gente já falou de bastante conceito importante. Agora falando sério, a gente já falou de bastante conceito importante, e uma coisa que eu acho bastante crucial, tá? É que todo esse curso, a gente está hoje na terceira aula, tem a quarta, a quinta e a sexta, então a gente está chegando na metade do curso. O que é muito importante, tá, gente? É muito importante que vocês reassistam as aulas anteriores por aquilo que eu falei no início da primeira aula, tá? Eu acho que o conhecimento deve ser construído de forma muito sólida. O conhecimento em opções, ele é um conhecimento um pouco mais complexo, se você olhar o mercado como um todo, ele é um conhecimento um pouco mais complexo e requer, tá, que você aprenda ele sem nenhum tipo de lacuna. Então repare que eu forço bastante que vocês entendam todos os conceitos que a gente está passando, porque eu tenho certeza que se algo faltar no meio, e pode ser uma coisa besta, pode ser, eu não entendi direito que era uma opção europeia, ou eu não entendi direito que era um derivativo, qualquer coisinha que faltar nessa construção do conhecimento, eu vou falar para vocês que vai atrapalhar bastante quando o assunto começar a ficar mais complicado, tá? E eu não costumo, quando eu estou falando de assuntos mais complicados, eu costumo acreditar, vamos dizer assim, que tudo que eu falei vocês já sabem, tá? Então, reitero que reassistam as aulas anteriores, as duas aulas anteriores, vocês receberam no e-mail de vocês, onde vocês conseguem fazer isso. Então façam, não percam a oportunidade de ir assistindo às aulas, tá? Para que esse conhecimento seja construído de forma muito sólida, tá bom? Antes da gente começar, mais 2 minutinhos, prometo, só aqueles recadinhos de sempre. Eu já vi o pessoal ali falando deixa o like no chat. Sim, deixa o like, porque ajuda bastante a gente a divulgar o vídeo no YouTube. Eu particularmente não sei
como que isso funciona, mas as pessoas falam que isso ajuda bastante, então eu acredito que isso ajude bastante. Não deixe de se inscrever, tá, no canal, porque sempre tem coisa nova, sempre tem assunto novo que a gente vai falando. O mundo das opções, a quantidade de dúvidas que tem é muito grande e a gente sempre vai mantendo o canal atualizado, sempre vai inserindo vídeos. Se você não quiser perder, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo, tá bom? E por último, tá, mas não menos importante, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe agora, no meio da live mesmo. Compartilhe agora com a live rolando para que mais pessoas venham até a live, para que mais pessoas consigam assistir. Isso é bastante importante para a gente conseguir difundir esse conhecimento, tá bom? No canal do YouTube que a gente faz, né, que a gente tem, a gente fala muito sobre sobre opções e o canal ele é meio que pautado no nosso grupo do Telegram. Eu acho que todo mundo aqui já está no grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, entre lá, tá? A gente está com mais de 3.000 pessoas. Eu sei que esse vídeo daqui a pouco vai ficar desatualizado. Por quê? Porque o grupo não para de crescer. É muita coisa, é muita discussão, é muito legal. O mais legal não é a quantidade de pessoas, e sim a atividade do grupo. As pessoas falam bastante, perguntam, respondem, e nem sempre sou eu que respondo, e isso é o mais legal. Tá bom? Gente, sem mais ladainha, sem mais a gente ficar enchendo o saco aqui, tá? Vamos começar de fato a nossa terceira aula do curso, né, da semana das opções. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu julgo o mais importante na hora de você operar a opção. Por quê? E a gente vai falar de precificação. A gente vai tentar entender por que uma opção custa de fato aquilo, né? Por que ela custa R$1, R$1,20, R$1,30, R$1,40. E mais do que isso, a gente vai tentar entender quais são os fatores que influenciam nesse preço. Por que eu julgo isso tão importante e por que as pessoas deixam isso de lado? Eu, sinceramente, não consigo entender como que as pessoas deixam o assunto precificação de lado. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você, por exemplo, ó, eu vou tentar dar um exemplo para você, tá? Você compraria uma empresa que você não tem a menor ideia do que ela faz? Não, muito provavelmente você não compraria uma empresa onde você não sabe em que ramo que ela tá, quem são os diretores, o que ela faz, quais são os fatores que influenciam nelas, concorda? Por mais que alguém te fale para você comprar essa ação, você provavelmente não compraria. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você não conheça Petrobras, você não sabe o que é o papel Petrobras, nunca viu na sua vida Petrobras, tá? Aí chega um amigo seu e fala assim, ó, você viu? Petrobras vai subir, compra lá. Você compraria só por causa dessa indicação do seu aluno, do seu amigo? Muito provavelmente não. Por quê? Porque se você não souber que primeiro, Petrobras é uma empresa de petróleo, é uma estatal muito ligada ao governo, é uma empresa que está muito ligada ao dólar, que está muito ligada de fato ao petróleo, que está muito ligado a tudo que acontece no mundo. Você não pode, de jeito nenhum, colocar o seu dinheiro numa coisa que você não sabe o que vai acontecer com ela caso alguma coisa aconteça. Não é verdade? Você não compra Petrobras e aí, por exemplo, imagina, você foi lá e comprou Petrobras. Aí aconteceu alguma coisa, o petróleo caiu de $50 para $20. Aí você vai acordar no outro dia e falar assim, ih, perdi dinheiro, mas eu nem sabia que Petrobras era uma empresa de petróleo. Então, com ação, é fácil a gente ver que não faz nenhum sentido você operar um papel que você não sabe o que interfere no preço. Mas, por alguma razão, as pessoas tendem a operar opção sem saber quais são os fatores de precificação. Muita gente acha que a única coisa que interfere no preço de uma opção é o preço do papel. E isso está muito errado.
existem 5 fatores que interferem e que mudam o preço de uma opção. Então eu já vi, por exemplo, e a gente vai ver um exemplo, ó, grava aí, tá? A gente vai ver um exemplo na última aula, tá? De uma coisa que eu vi acontecendo recentemente no mercado. Muita gente comprando opção de Petro, Petro subindo, né? Muita gente comprando opção de compra de Petro, a Petrobras subindo e a opção da pessoa não estava subindo. Por quê? Porque acredita-se, e isso é muito comum, pessoas acreditam que a única coisa que interfere no preço de uma opção é o preço do papel. E na verdade não é isso. E nessa aula aqui a gente vai ver, além do que é uma precificação, além do que é um prêmio, né, além do que é aquele preço, a gente vai ver quais são os fatores que influenciam nesse preço. Para a gente começar, tá? Para a gente começar, a gente tem que primeiro, tá, tentar entender o que é prêmio, tá? O que é o prêmio de uma opção? Nada mais é, tá? Vamos voltar para o nosso exemplo do seguro do carro. E no seguro do carro, quando você paga o seu seguro, né? Quando você vai lá, faz o orçamento e paga o seu seguro, você está dando um dinheiro para a seguradora para que ela, seguradora, tenha a obrigação de comprar o seu carro por um preço caso ele seja roubado. Não é isso? Quando você paga o seguro, quando você paga, dá dinheiro para a seguradora, você está comprando o direito e a seguradora está recebendo aquele dinheiro e adquirindo aquele dever. Tá? Nas ações, nas opções, a ideia é a mesma. O prêmio de uma opção nada mais é do que o preço que o comprador paga para o vendedor para que o comprador tenha o direito e o vendedor tenha o dever. Então, o prêmio de uma opção nada mais é do que o valor que o titular paga ao lançador para ele ter o direito e o lançador ter o dever. Ah, Marcel, mas isso é muito simples, é óbvio. Prêmio de uma opção, obviamente, prêmio de uma opção, obviamente, é isso. Isso aí eu já sabia. A grande questão é como funciona, tá? Como funciona esse preço? Por que que aquela opção custa... Opa! Por que que aquela opção custa R$1 ou porque aquela opção custa R$1,20 ou R$1,50 ou R$2, tá? Antes da gente pensar nisso, a gente tem que pensar uma coisa muito importante. Isso aqui é curso avançado, tá? Isso aqui é curso avançado. Isso aqui a gente fala muito no curso avançado. Mas eu vou tentar trazer aqui um pouquinho dessa experiência para vocês, tá? O que é precificação? Vamos sair do mercado financeiro e vamos tentar entender o que é precificação. Imagine que você queira precificar alguma coisa, qualquer coisa você quer precificar. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer para precificar alguma coisa? Você precisa pensar, você precisa fazer como eu posso dizer, um trabalho mental, você precisa fazer um exercício mental e pensar quais são os fatores que influenciam no preço daquilo que você está querendo precificar. Não é verdade? Então, por exemplo, vem aqui, ó, vem aqui comigo, ó. Por exemplo, imagina que você queira precificar o preço de um computador. Bom, então você quer precificar o preço de um computador. Quando você vai precificar um preço de um computador, você vai lá, você faz qual que é o nome? Me fugiu agora. Você vai fazer o exercício mental e vai falar assim, memória RAM é algo que interfere no preço, o processador é algo que interfere no preço, o tamanho do HD é algo que interfere no preço. Então você define quais são os fatores e você define. Repare que dentro de um preço de um notebook
Existem inúmeras coisas que interferem nesse preço. Vou dar um exemplo para vocês. Um MacBook, uma das coisas que interferem no preço do MacBook é a marca Apple. Pode ter certeza que o mesmo computador sendo vendido pela marca X é mais barato do que o mesmo computador vendido pela marca Apple. Estou falando mal da Apple? Não. Estou falando que a Apple considera a marca dela como uma forma, tá? Como um fator de precificação e um fator importante. A grande questão é que na hora de você precificar alguma coisa, você precisa encontrar quais são os fatores que você acredita que são necessários, que na verdade, quais são os fatores que representam, que melhor representam os preços, o preço daquilo que você está precificando. Tá? A gente podia, por exemplo, estar precificando um carro. Tá? Um carro, provavelmente, eu já falei para vocês, eu não entendo absolutamente nada de carro, mas eu imagino, na minha cabeça aqui, eu imaginei que um carro, o preço de um carro, ele seja a soma, vamos dizer, do motor, né, do quantidade de cavalos, da carroceria e a roda. Pode ser, tá? Pode. Opa! Nossa senhora, quase quebrei tudo. Pode estar passando. Pode estar. Só um segundo, gente. Só um segundinho. Pode ter mais fatores? Pode ter mais fatores. Pode ter menos fatores? Pode ter menos fatores. A grande questão é que você precisa definir quais são esses fatores. Depois que você definiu esses fatores, depois que você escolheu esses fatores, você precisa fazer o quê? Um modelo matemático. O que é um modelo matemático? Um modelo matemático nada mais é, agora foca aqui em mim, Um modelo matemático nada mais é do que uma representação da realidade. O que um modelo matemático faz? O modelo matemático, ele pega, tá? Ele pega esses preços, esses fatores que você falou, tá? Modela esses fatores, tenta trazer a realidade para dentro desse modelo e te dá um preço. De maneira muito, muito simplificada, basicamente isso que um modelo matemático faz. Um modelo matemático, ele simplifica a realidade. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar esse copo aqui, se eu pegar esse copo aqui e soltar esse copo no chão, esse copo vai cair. Se eu perguntar para você com qual velocidade esse copo vai cair ou quanto tempo esse copo vai demorar para cair no chão, aí você vai falar: Marcel, usa a fórmula do sorvetão. Eu lembro que tem muito engenheiro aqui, vocês vão me corrigir. S é igual a S0 mais V. S é igual a S0 mais V0t ao quadrado sobre 2. Ou S é igual a S0 mais VT. O fato é, existe uma fórmula matemática, existe um modelo matemático que, se eu soltar esse copo aqui no chão, a gente consegue calcular o tempo que ele demora para cair. Porém, esse modelo matemático, tá? Seja ele qual for a fórmula que você utilizar, ele vai fazer o quê? Ele vai simplificar a realidade. Por exemplo, ele vai assumir que o copo é um ponto, mas o copo não é um ponto. Mas ele vai assumir que o copo é um ponto. Ele vai assumir que não existe resistência no ar, mas existe resistência do ar. Ele vai fazer diversas premissas para tentar trazer a realidade para dentro dele e te dar um número. Perfeito? Tá. Dito isso, então, para precificar alguma coisa, a gente precisa saber quais são os fatores ou imaginar quais são os fatores e ter um modelo matemático de precificação. Nas opções funcionam exatamente da mesma forma. As opções são precificadas dessa forma. Pegou-se 5 fatores que imagina-se que explica muito bem o preço de uma opção
montou-se um modelo matemático chamado Black-Scholes, que vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar, né? Montou-se um modelo matemático chamado Black-Scholes e criou-se o modelo de precificação das opções. Vamos tentar entender como é que funciona esse modelo, mas obviamente eu não vou deixar vocês na mão, tá? E eu quero, antes disso, eu quero fazer com vocês um modelo de precificação de seguro de carro. Imagina você, ó, eu vou falar aqui pro Júlio Santos, tá? Júlio Santos. Imagina que o Júlio Santos seja o dono de uma seguradora. Ele é o dono de uma seguradora X. Seguradora Júlio Santos. Seguradora Júlio Santos. Ele é o dono dessa seguradora e chega o Eduardo Sarlo, tá? Então, só para eu não esquecer, o Júlio e o Eduardo. O Júlio é o dono da seguradora, o Eduardo é o cliente. O Eduardo acabou de comprar um carro novo, ele chega lá na seguradora e fala assim: eu quero fazer um seguro do meu carro. Algumas perguntas têm que ser respondidas, ou seja, o Júlio precisa fazer algumas perguntas, né, para que ele saiba quanto que custa de fato o preço do carro, o preço do seguro. Só um segundo. Vamos lá, desculpa. Ele precisa fazer algumas perguntas para saber, né, o preço do seguro dele. Vamos lá. A gente vai fazer isso junto, tá? A gente vai fazer isso junto. Vocês concordam comigo que o valor do carro é algo relevante para saber o preço do seguro? Uma Lamborghini tem que ter um seguro mais caro do que um Up. Não é verdade? Uma Ferrari tem que ter um seguro mais caro do que uma bicicleta. Tá? Então, o valor do carro, ele entra nesse modelo de precificação. Verdade? Tá? Uma outra coisa que tem que entrar nesse modelo de precificação é quanto da tabela FIPE, esqueci o nome, o Eduardo quer receber caso o carro dele seja roubado. Não sei se vocês sabem, eu descobri recentemente, né, que você pode escolher quanto da tabela FIPE. Se você quiser só 80, 90, 100, você pode escolher quanto você quer receber caso o seu carro seja roubado. Obviamente, quanto menos você escolher receber, mais barato vai ficar o seu seguro, né? Se vocês, né, porque você vai receber menos daquele carro, então o valor do carro reduz. Então, a tabela FIPE é um fator, obviamente, né? Quanto da tabela FIPE, vamos botar assim, ó, percentual da tabela FIPE que você quer receber de fato. Um outro fator importante na hora de você precificar um seguro de um carro, tá, é o vencimento, é o tempo de seguro. Se eu quiser segurar o carro por 6 meses, é um custo. Se eu quiser por 1 ano, é outro. Se eu quiser por 2 anos, é outro. Então, o tempo que eu quero segurar o meu carro é algo que eu preciso perguntar. Eu preciso saber para eu precificar isso. O quarto, vamos dizer assim, fator de precificação, tá, seria um fator de precificação que, na verdade, tá em todos os modelos de precificação futuro, tá, gente? Taxa de juros é algo que está em todos os modelos de precificação, porque a taxa de juros é o quanto você vai descontar o seu dinheiro ou quanto você vai levar o seu dinheiro a valor futuro. Então, ele acaba entrando em todo modelo de precificação futuro. É necessário saber qual a taxa de juros do momento, tá bom? Então, a taxa de juros entraria também nessa precificação do seguro. Ótimo. Por último, mas não menos importante, e eu diria um dos mais importantes, tá? A gente tem que saber a taxa de roubo do seu carro. Quanto maior a taxa de roubo do seu carro, você concorda que mais caro é o valor do seu seguro?
Vou dar um exemplo para vocês. Sabe aquele uninho, mas não o uninho normal, o uninho que tem a escada em cima, que é o uninho mais top que tem, que aquela escada deixa ele mais potente, deixa ele mais tesão? Então, aquele carro, ele é muito mais roubado do que um Honda Civic. Quem quer um Honda Civic? Eu vou querer um uninho com a escada lá em cima. A grande questão é que se o uninho for roubado mais do que o Honda Civic, então eu, segurador, o Júlio no nosso exemplo, ele vai precisar colocar essa taxa de roubo, né, essa probabilidade de sinistro na conta dele. Esquece por enquanto se isso aumenta ou diminui o preço. Só entenda que existe essa taxa de roubo na precificação de um seguro. Então, com esses 5 fatores, imaginando que esses 5 fatores sejam os 5 fatores essenciais, a gente pega esses 5 fatores, precifica e o Júlio fala pro Eduardo. Nossa, eu não esqueci o nome dos dois em nenhum momento. Eu tô voando, minha cabeça tá voando, cara. Eu sou horroroso para nome. Mas vamos lá. Pegou esses 5 fatores, montou um modelo de precificação, deu o preço lá, R$5.000, R$6.000. Agora vamos tentar trazer isso daqui, tá, para as opções. Vamos tentar trazer isso daqui para as opções e vamos tentar fazer agora, tá? Imagina que você seja o vendedor de uma opção. Por que eu falo que você tem que ser o vendedor de uma opção? Porque, gente, quem precifica algo é o vendedor, não é o comprador. Porque quem vende de fato é o vendedor. Se o vendedor não quiser vender, o comprador pode pagar o que for. A grande questão é que quem manda no preço é o vendedor. Tá? Então imagina agora que você seja o vendedor de uma opção. Tá? E você quer descobrir qual é o preço daquela opção. Quanto que tem que custar aquela opção. Você concorda comigo? Então eu vou botar aqui, ó. Precificação de uma opção. Tá? Você concorda comigo que o valor do papel é algo que você precisa colocar na conta. É necessário você colocar na conta o valor do papel. Por quê? Porque é muito diferente uma opção sobre Petrobras que custa R$20 ou sobre Magazine Luiza que custa 80, ou Uzi Minas que custa 8. Então, o preço do papel tem que determinar o preço da opção. Tem que ser um valor. Eu não estou falando se vai subir ou se vai cair. Eu estou falando que ele tem que estar na conta. Tá? Então, o valor do ativo objeto é algo que tem que estar na conta. Outra coisa que tem que estar na conta é o strike, ou o preço de exercício. Olha como eu fui babaca, eu coloquei o gringo na frente do português. Eu vou mudar, tá? Eu vou colocar preço de exercício ou strike. Tá? Por que o preço de exercício é algo que você precisa ter na sua conta? Porque, gente, se eu quero ter o direito de comprar a 20, ou a 22, ou a 18, esse preço da opção vai mudar. Então, o preço do exercício, que é o quê? O preço que você tem o direito, ou o preço que você tem o dever, no caso do vendedor, ele é uma coisa que tem que entrar nessa precificação. Uma outra coisa que tem que entrar é o tempo até vencimento. Obrigatoriamente, uma opção que vence daqui a 1 mês tem que ter um preço diferente de uma opção que vence daqui a 2 meses. Tá? Quarto fator, taxa de juros. Como eu disse, taxa de juros ela entra em todas as precificações de tudo que é futuro. Como uma opção é uma coisa que acontece no futuro, a taxa de juros tem que entrar. Agora, por último, fazendo analogia com a taxa de roubo,
tá? A gente precisa saber a volatilidade do papel. O Marcel, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pela primeira vez no curso, a gente falou a palavra volatilidade. Deve ser uma das palavras que eu mais falo no meu dia a dia, lá no banco, tá? Sem nenhuma dúvida, é a palavra que eu mais falo, é o conceito que eu mais gosto e é uma das coisas mais importantes de opção. Só para vocês terem uma ideia, no meu curso de opções, eu devo ficar mais ou menos umas 4 horas falando só de volatilidade, então, dado a importância disso, tá bom? Porém, no nosso caso aqui, o que é volatilidade? Nesse caso específico de precificar uma opção, vamos entender volatilidade como o quanto que o papel se movimenta. Você concorda comigo que quanto mais um papel se movimentar, mais imprevisível ele é? Ou menos previsível esse papel é? Vocês concordam comigo? Vou dar um exemplo para vocês. Você pega um papel... você pega um papel tipo Tiete 11, tá? Tietê, e pega um papel tipo Via Varejo, são dois papéis completamente diferentes quando você olha o movimento deles. A Via Varejo se movimenta muito, enquanto a Tiete 11 se movimenta muito menos. Se você for vendedor de uma opção, ou seja, se você está querendo assumir um dever em alguma coisa, né, se você está querendo assumir um dever de fazer alguma coisa, vocês concordam comigo que quanto mais imprevisível for o papel, pior para você. Não é verdade? Então, a volatilidade do papel, que a gente faz a analogia com a taxa de roubo, a volatilidade do papel, ela tem que interferir no preço dessa opção. Dado isso, a gente tira a conclusão de que o preço de uma opção ela é dado, tá? Ela é dada, preço é dado, né? Desculpa, por esses 5 fatores aqui, tá? Valor do ativo objeto, preço de exercício, tempo até o vencimento, taxa de juros e volatilidade. Vem aqui que eu deixei, eu tenho um lugarzinho mais bonito para vocês, uma coisinha mais bonita. Então aqui, ó, o preço da opção, ele é dado pelo preço de exercício, mais o tempo até o vencimento, preço do ativo objeto, taxa de juros e volatilidade. Gente, ficou claro isso daqui? Deu para entender que o preço de uma opção depende de tudo, todos esses fatores? Tá? Pega todos esses fatores, joga dentro do modelo de Black-Scholes e o modelo de Black-Scholes vai te dar aquele 1,20, 1,30, 1,40. A grande questão, tá? A grande questão é o seguinte: saber os fatores que influenciam é ótimo, é ótimo. É importante? É importante. Mas mais importante do que saber quais são os fatores que influenciam é saber como esses fatores influenciam. Por quê? Porque vamos lá, ó, imagina que você está querendo comprar um computador. De novo, tá? Que de computador eu entendo um pouquinho mais que de carro, então eu uso mais o exemplo do computador exatamente por causa disso, tá, gente? Não é porque... Mas, vamos lá. Vamos imaginar que a gente imagina aqui, tá, que o preço de um computador ele é dado por memória RAM, processador, HD e peso. Tá? A gente acha que são esses 4 fatores que influenciam no preço de um computador. Beleza. Saber os fatores é importante? Claro que é. Claro que é. Crucial saber os fatores. Porém, você tem que saber como cada fator influencia. Por exemplo, quanto maior a memória RAM, melhor o computador, mais caro ele fica. Quanto melhor o processador, melhor o computador, mais caro ele fica. Quanto mais espaço tiver no HD, melhor o computador,
mais caro ele fica. Agora, o peso, não. Não é quanto mais peso eu tenho no meu computador, melhor ele fica. Eu posso te dar um computador muito bom, um notebook muito bom, que pesa 16 quilos. Você vai querer comprar? Você vai querer comprar um notebook que pesa 16 quilos, por mais barato que ele seja? Muito provavelmente não. Agora, eu posso também te dar um computador muito, muito ruim, que pesa 100 gramas. Vocês entendem que, além de saber quais são os fatores que influenciam, é necessário e crucial saber como que esses fatores influenciam nessa opção. Se algo subir, o que acontece com o preço? Se algo cair, o que acontece com o preço? E é aqui que tá? E é aqui que tá a grande chave, aqui que tá a grande chave da precificação. Como que os fatores influenciam no preço de uma opção? A grande questão é que a gente precisa saber como esses fatores influenciam na call e como esses fatores influenciam na put. Por que a gente tem que saber isso? Porque os fatores eles influenciam de forma diferente numa call e numa put. Porque uma call é um direito de comprar, enquanto uma put é um direito de vender. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os 5 fatores que a gente viu que são os fatores determinantes do preço de uma opção e vai ver o que acontece com, né, qual a relação, desculpa gente, e a gente vai ver qual que é a relação desses fatores com o preço de uma call e com o preço de uma put. Feito para fazer isso e para ficar didaticamente mais fácil, a gente vai fazer o seguinte trabalho mental, o seguinte jogo aqui mental, tá? Eu e você, a gente vai fazer esse jogo aqui, tá bom? Que é o seguinte, eu tenho os 5 fatores, tá, que influenciam no preço da call e da put. Eu vou sempre aumentar esses fatores e vou ver o que acontece na call e depois a gente vai ver o que acontece na put aqui, tá? Opa, desculpa. E a gente vai ver o que acontece na put aqui. A gente vai ver na call e vai ver na put. A grande questão é que você tem que colocar... a grande questão é que você tem que colocar na sua cabeça é que quando a gente estiver falando do tempo, a gente está bloqueando todos os outros 4. Por quê? Porque os 5 fatores, eles influenciam de forma conjunta, no preço. Se eu ficar mudando todos, você não vai conseguir saber o que está acontecendo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai travar 4 e pensar só em um. Depois a gente trava os outros 4 e pensa só nesse. Depois a gente trava e trava e trava. Tá? Esse é o jogo didático. Esse é o jogo didático que a gente vai fazer para a gente conseguir fazer para a gente conseguir analisar a influência desses fatores na call e na put. Perfeito? Então vamos lá. O tempo primeiro. Tá? O tempo até o vencimento é simples, tá? É simples de entender. Quanto mais tempo você tem até o vencimento, mais caro é uma call. Como assim? Por que, Marcel? Quanto mais tempo até o vencimento, mais caro é uma call. Gente, uma call não é um direito de comprar? Você concorda que ter um direito de comprar durante uma semana e tem que ser mais barato do que um direito de comprar que dura um mês? Quanto mais tempo eu tenho meu direito, mais caro eu vou pagar por ele. Então, quanto mais longa for uma opção, mais cara ela tende a ser. Uma outra coisa que você precisa pensar, é que todo comprador de uma opção, então, ele está contra o tempo. Concorda comigo? Dado que quanto mais tempo tem até o vencimento, quanto mais tempo
até o vencimento, mais caro fica aquela opção. Quando eu compro uma opção, eu travo o vencimento lá na frente. Vocês concordam comigo que cada dia que passa eu estou mais próximo do vencimento? Ou seja, o tempo está sempre caindo. Ou seja, quando você compra uma opção, você está contra o tempo. Se tudo ficar igual de um dia para o outro, se tudo ficar igual, ouve bem aqui o que eu vou falar agora, porque isso vai ser importante quando a gente estiver falando de gregas, tá? Se tudo ficar igual, se passando um dia, a sua opção perde valor. Por quê? Porque tem menos tempo até o vencimento, tá bom? Então, uma call, quanto maior o tempo, maior o preço dessa call. Tá? Preço do ativo objeto. Qual que é a relação do preço do ativo objeto com a call? Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte pensamento. Tá? Pega uma call de strike 20 e o papel a R$20. Então eu tenho o direito de comprar. Eu tenho o direito de comprar a 20 algo que vale 20. Bom? Se esse papel, ó, então vamos lá, ó, bota na sua cabeça, ó. Eu tenho o direito de comprar a 20 algo que vale 20. Se esse papel for de 20 para 25, o que que acontece? Agora você tem o direito de comprar a 20 algo que vale 25. Você concorda que o seu direito agora é muito melhor do que o anterior? Ficou claro? Ó, vem cá. Eu tenho o direito de comprar 20 algo que vale 20. Num segundo cenário, eu tenho o direito de comprar a 20 algo que vale 25. Você prefere ter o direito de comprar a 20 algo que vale 20 ou ter o direito de comprar a 20 algo que vale 25? Ter o direito de comprar a 20 algo que vale 25. Logo, o preço do ativo objeto, quando ele aumenta, o preço da call aumenta junto. Bom? Preço de exercício. Esse é fácil. Esse é fácil. Preço de exercício não é o preço. O preço de exercício não é o preço que eu... Nossa, essa cadeira tá fazendo um barulho. Eu preciso de um W40. Preço de exercício não é o direito que eu tenho de comprar alguma coisa. Não é o preço que eu tenho o direito. Vocês concordam comigo que quanto maior o preço que eu tenho direito, pior para mim? Vou fazer uma pergunta para você. Você prefere ter o direito de comprar algo a 20 ou a 22? Independentemente do que seja. Você prefere ter o direito de comprar a 20 ou a 22? Eu prefiro ter o direito de comprar a 20. Você prefere ter o direito de comprar a 10 ou de comprar a 30? Independentemente do que for. Eu prefiro ter o direito de comprar a 10 do que ter o direito de comprar a 30. Ou seja, numa call, numa opção de compra, quanto maior for o strike, menor é o preço da opção. Tá? Quanto maior for o strike, mais caro é o meu direito, pior ele fica, mais barato é a minha opção. Tá? O quarto fator, eu vou falar para vocês que ele interfere muito pouco, tá? Ele interfere muito pouco e didaticamente eu acho que a explicação não faz muito, não agrega muito, tá? Primeiro porque a gente tem um juros muito baixo e o juros se movimenta muito pouco. Quem opera a opção raramente olha os juros, né? Porque isso muda de fato muito pouco. Então, acredite em mim que quando o juros sobe, o preço de uma call sobe, mas é tão ínfimo o quanto ela sobe e os juros muda tão pouco e tão poucas vezes que isso não interfere muito. Então eu acho que é interessante a gente saber que os juros interfere sim no preço de uma opção, que quando ele sobe o preço da call sobe, mas saber exatamente de fato o porquê é didaticamente ruim. Tá? Por que eu pulo esse? Porque eu gosto de falar um pouquinho mais sobre a volatilidade. Vamos lá!
volatilidade. O que é a volatilidade mesmo? A volatilidade é quanto o papel está se mexendo. Quanto mais o papel se mexer, mais nervoso esse papel é. Vou fazer uma pergunta para você, vendedor de uma opção. Uma pergunta para você, vendedor de uma opção. Você prefere assumir um dever sobre um papel calminho ou sobre um papel nervoso? Você prefere assumir um dever sobre TIET 11 ou sobre IRBR? Você prefere assumir um dever sobre um papel que faz assim ou que faz assim? Você concorda comigo que é muito mais tranquilo pro vendedor que está assumindo um dever, assumir um dever sobre um papel calmo. Então, quanto menor a volatilidade, mais calmo ele fica. Mais calmo esse papel é. Quanto maior a volatilidade, mais nervoso esse papel é. Então, quanto maior a volatilidade, mais caro o preço de uma call. Tá bom? Esse assunto aqui, tá? É o assunto que eu falei para vocês, que a gente fica no curso avançado mais de 5 horas falando, porque eu falo para vocês, a coisa mais importante que todo operador de opções tem que saber é onde surge mais oportunidade de compra, é onde você vai conseguir encaixar a sua estratégia de maneira correta, é quando você começa a entender volatilidade. Tá? Nesse primeiro momento, o que a gente precisa saber é que quanto maior a volatilidade, mais caro o preço das calls. Bom, agora vamos olhar a mesma ideia para o preço das puts. O que acontece com o preço das puts quando esses fatores mudam? Tá? Vamos lá, o primeiro, o tempo. Fácil. Né? A put, ela continua sendo um direito. Assim como a call é um direito de comprar, a put é um direito, mas é um direito de vender. Por ser um direito, quanto mais tempo eu tenho esse direito, melhor para mim. Então, mais caro eu vou pagar. Então, na put e na call, então a gente pode até fazer essa brincadeira já, na put e na call, tá? O tempo influencia de forma positiva no preço. Quanto mais longo, mais caro. Tá? Fazendo a mesma analogia, o comprador da put também está contra o tempo. O comprador da put também perde valor a cada dia que passa. Perfeito? Você pode sim fazer a analogia de quanto se o comprador está contra o tempo, ou seja, se tudo ficar igual, a put vale menos no outro dia, então o vendedor de uma opção, seja ela de call ou seja ela de put, está a favor do tempo. Se eu vendo uma call ou se eu vendo uma put, o passar do tempo é benéfico para mim, porque eu vendi algo e o passar do tempo está fazendo com que esse algo se desvalorize. Perfeito? Perfeito. Acho que ficou claro. Tá? Preço do ativo objeto. Vamos fazer a mesma analogia que a gente fez, tá? Com as calls, mas agora pensando nas puts. A call era um direito de comprar, a put é um direito de vender. Tá? Você quer, vamos pegar o mesmo exemplo, uma put de 20 com o papel a 20. Ter o direito de vender a 20 algo que vale 20. Meu filho tá gritando, tá vendo? Ele tá... Eu acho que ele quer dar aula. Ele é um mini professor já. Mini professor, certeza. Ele tá aqui. Muito bonitinho. Vamos lá. Uma put. Lógico, meu filho, né? Se nem eu achasse ele bonitinho. Uma put, então, pega uma put de 20, é o direito de vender a 20
algo que vale 20. Se esse algo for para 25, você tem o direito de vender a 20 algo que vale 25. Vocês concordam comigo que piorou o seu direito? Ó, direito de vender a 20 algo que vale 20. Esse algo que vale 20 subiu para 25. Agora você tem o direito de vender a 20 algo que vale 25. Então eu não quero mais. Logo, o preço cai. Então, na put, diferente da call, na put, quando o preço do ativo objeto sobe, o preço da put cai. Aqui você pode já fazer uma analogia no trade, né? E pensar o seguinte: quando você acha que um papel vai subir, então você tem que comprar uma call. Por quê? Porque a call valoriza quando o papel sobe. Se você acha que o papel vai cair, você tem que comprar uma put. Por quê? Porque a put valoriza quando o papel cai. Concordam comigo? Pela analogia que a gente fez, né? Se a call sobe quando o papel sobe, ela cai quando o papel cai. Se a put cai quando o papel sobe, ela sobe quando o papel cai. Feito? Perfeito. Preço de exercício. Esse também é fácil. Preço de exercício é... Desculpa. Eu estava lendo aqui para ver uma dúvida, mas depois eu respondo. O preço de exercício é uma coisa fácil também, tá? O preço de exercício é o preço que você vai ter o direito de vender, tá? Então, o preço que você vai ter o direito de vender, quanto maior o seu direito de vender, melhor é. Você concorda? Você prefere ter o direito de vender algo a 20 ou a 25? Você prefere ter o direito de vender algo a 20 ou a 40? Independentemente do preço. Prefiro ter o direito de vender a 40 do que a vender a 20. Vender a 40 é sempre melhor do que vender a 20. Logo, quando o preço de exercício sobe, o preço da put sobe junto. Bom? Na questão dos juros, é a mesma ideia da call, tá? Mexe muito pouco. Desculpa, mexe muito pouco. Eu não vou entrar em grandes questões nisso, mas só saiba que quando o juros sobe, o preço da put cai. Logo, quando os juros cai, o preço da put sobe. O juros acabou de cair, o preço das puts vão subir? Vão subir, mas vocês vão ver que eles vão subir muito, muito, muito pouco. Nem mexe no preço da sua put, então a gente não trabalha muito com isso, a gente não olha muito isso. Agora, a volatilidade. Tem muita gente que está olhando, né, a volatilidade subindo e o preço da put subindo e está estranhando isso. Está falando assim, pô, Marcel, mas na volatilidade, né, a volatilidade na put também interfere de forma positiva? O que eu falei quando eu falei de volatilidade? Eu falei que volatilidade era movimento do papel. Não falei que era movimento nem para cima e nem para baixo. Eu falei que é incerteza. Se você pensar que a put continua sendo um direito e quem vende continua tendo um dever, a analogia de você prefere ter um dever sobre um papel calmo ou sobre um papel nervoso continua valendo. Quanto mais nervoso estiver o papel, pior é para eu, vendedor, assumir aquele dever. Logo, mais caro eu vou cobrar. Então, na put também, tá? Na put também, quando a volatilidade aumenta, o preço da put aumenta. Bom, gente, eu sei que foi assunto pra caramba. Eu sei que foi conceito pra caramba. Como eu disse pra vocês, precificação é algo que você demora muito, tá, para falar. Falei pra vocês, inclusive, né, no curso, no meu curso, é uma coisa que a gente fica muito tempo falando, tipo, mais de 5 horas também falando de precificação. Vocês percebem que o curso é basicamente precificação e volatilidade, né? Mas é realmente, porque é o que importa, tá? Precificação é uma coisa muito importante. Eu tentei passar para vocês aqui, eu estou tentando passar para vocês aqui de forma muito real e de forma muito sincera,
tá? O que é uma precificação. O que é importante sobre essa aula? Saber os 5 fatores de precificação e como eles influenciam no preço. Tá? Essas são as principais coisas que você precisa ter na sua cabeça quando você estiver operando opção. Agora, a partir de agora, sempre que você for operar opção, você tem que saber quais são os fatores. Lembre-se, se antes dessa aula você já operou opção e não sabia os 5 fatores de precificação, eu vou te dizer que você estava operando opção completamente às cegas. Você não, e é verdade, você estava operando um produto, uma coisa que você não sabia quais eram os fatores que influenciavam no preço. Ou seja, você estava comprando um papel que você não sabia nem o que ele fazia. Tá? Então é muito importante esses 5 fatores. Eu espero de verdade ter conseguido passar esse conceito. Eu até disse na aula passada, né? Que era muito conceito para uma hora só. Tá? Só que, infelizmente, a nossa hora acabou e eu não vou tomar o tempo de vocês a mais do que a gente prometeu aqui, tá bom? Então, gente, eu vou só responder as dúvidas que vocês tiveram, que eu vi que teve bastante dúvida hoje. Antes disso, tá? Eu reafirmo, tá? Reassistam a aula 1, 2 e essa daqui, para que você consiga, porque na próxima aula vou precisar desses conceitos aqui, então vai ser importante esses conceitos aqui, tá? Então, que eles estejam claros na cabeça de vocês, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal também, por favor. E mais importante de tudo, de verdade, compartilha isso nas redes sociais, nas suas redes sociais, para chegar em mais gente, tá bom? Gente, vou só responder as dúvidas aqui, ó. O André, deixa eu ver aqui. Calma aí, gente, desculpa, eu vou responder só o que for sobre a aula, tá? Sobre essa aula aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação às aulas passadas, eu peço que vocês perguntem no Telegram para que as coisas fiquem um pouquinho mais organizadas, tá? Ó, vocês perguntaram assim, ó, tá rolando uma música de fundo? Tá de fato rolando uma música de fundo. Eu tenho uma pergunta para vocês, me respondam. Atrapalhou, ajudou, foi gostoso de ouvir ou não? Se vocês falarem que não, eu tiro na próxima aula, tá? Mas eu botei uma musiquinha de fundo, tá? Para vocês, para melhorar um pouquinho o som. Foi uma técnica que eu aprendi hoje, tá? Uma técnica que eu aprendi hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, me avisa aí. Fala assim, Marcel, não ficou legal, prefiro só a sua voz, a gente tira. Mas sim, tinha uma musiquinha bem baixinha de fundo. Tenho 1000 ações de Petro. Mês a mês eu vendo a put da minha call para ter prêmio com uma renda mensal. O Léo Ribeiro perguntou, eu não entendi, Léo, exatamente o que você perguntou, tá? Mas basicamente o que eu acho que você está tentando, o que eu acho que você perguntou foi: tenho papel, quero ficar batendo call, tá? Se for vendendo call, faz sim sentido. A operação chama financiamento. Eu tenho um vídeo, um vídeo que eu acabei de gravar sobre financiamento, recomendo que você assista, chama Lançamento Coberto, tá? Eu falo exatamente sobre isso, eu acho que vai te ajudar bastante, tá bom? Obrigado, Clara. A Clara falou, sua didática é sensacional, muito obrigado, que bom que você gosta. Vamos lá, tem um nenê no fundo, tem mesmo, Andrei, tem, graças a Deus tem, tava aí ainda, mas tem sim. Vamos lá, então o lançador tem o tempo ao seu favor, o Wagner falou. Sim, Wagner, o lançador, como eu disse na aula, eu acho que você perguntou antes de eu falar, o lançador de uma opção, ele tem o tempo ao seu favor. Tem até gente que fala a estratégia que o tempo fica ao seu favor. Na verdade, sendo menos marqueteiro e mais racional, tá? Quando o tempo está ao seu favor, a única coisa que significa é que você está vendido em uma opção. Quando o tempo passa, o preço da opção cai. É só isso, tá bom? Tá bom, vamos lá ver se tem mais alguma dúvida.
A Daniela falou, nos Estados Unidos o vencimento é semanal, isso é bom ou ruim? Qual a sua opinião e por quê? Daniela, na verdade, aqui no Brasil, tá, a gente tem um modelo de opção que ainda não é muito utilizado, mas eu acho que vai ser, que são as opções flexíveis, tá? Que ainda o mercado de pessoa física não descobriu, mas eu acho que em breve vai descobrir, que os vencimentos vão ser a qualquer dia que você quiser. Tá? A gente já opera isso no mercado muito, tá? Mas ainda não chegou muito no mercado de pessoa física. Eu acho que quanto mais vencimento tiver, melhor, na minha opinião, tá? Porque mais alternativa de investimento você tem. Posso investir daqui uma semana, daqui duas, daqui três, tá? Para mim, eu acho que é uma coisa boa. O Lelis falou, Marcel, um financiamento sintético é igual ou melhor que uma venda coberta? Lelis, eu particularmente, está um pouquinho fora do assunto, mas eu vou responder. Eu particularmente gosto mais de fazer o financiamento sintético, que é a venda da put, do que o financiamento em si, mais por questão de custo, tá? Eu acho melhor vender put do que comprar o papel e bater call. Mas se feito com responsabilidade, tá? E feito com responsabilidade, ou seja, se você tiver o dinheiro para comprar o papel caso ele caia, tá? Mas eu prefiro a venda da put. O Pedro falou, Marcel, é por isso que notícias negativas fazem o preço cair tanto? O dinheiro sai das ações e vai para as puts? Não necessariamente, cara, não necessariamente. Notícia ruim faz o papel cair porque as pessoas começam a vender e tem menos comprador, tá? Basicamente seria isso, porque as pessoas começam a fazer um valuation menor da empresa. Não exatamente por causa da opção. A opção não tem esse price action com o papel, tá? O Edson perguntou, boa noite, quando a volatilidade está alta, é melhor para as puts ou calls? Para nenhuma das duas, tá? A volatilidade ela influencia no preço da call e da put da mesma forma. Quando a volatilidade está alta, tá? É bom você fazer estratégias de venda de volatilidade. Quando a volatilidade está baixa, é bom você fazer estratégias de compra de volatilidade. Mas isso é um assunto um pouquinho mais complexo. Tá? É um assunto que requer um pouquinho mais de conhecimento que hoje a gente ainda não tem. Os conceitos apresentados são válidos para as europeias e americanas? Isidro é o seguinte, uma opção americana e uma opção europeia não tem diferença na forma de precificação aqui no Brasil. Tá? Uma opção americana e uma europeia, elas são precificadas exatamente da mesma forma. Tudo bem? Então, tudo que eu falei vale tanto para uma opção europeia quanto para uma opção americana. Bom? Nem ouvi a música de fundo. Pô, não atrapalhou, nem consegui ouvir. Aí, ó, a música deu sono. Gostei. Ah, gente, se vocês não perceberam ou quem percebeu gostou, a gente vai deixar. William perguntou como calculo essa vol, onde eu vejo essa vol antes de operar. William, dá uma olhadinha no Papo de Vol, tá? Tem aqui no canal, vê o 6º episódio, tem seis episódios, eu sempre tento fazer os episódios do Papo de Vol. É um quadro que eu fico só falando sobre volatilidade. Acho interessante dar uma olhada, a gente não tem aqui muito tempo para falar, mas dá uma olhada no Papo de Vol que você consegue, tá? Tem um curso avançado de opções que você dá? O Pedro perguntou. Pedro, tem, tá? Eu vou deixar para falar um pouquinho depois, porque eu não quero atrapalhar as coisas aqui, né? Meio que passar umas coisas em cima, tá? Mas sim, existe um curso onde todos os conceitos são muito mais bem explicados. Vamos dizer, porque existe muito mais tempo também, tá bom? Mas entra lá no Telegram e pergunta que a gente te fala, tá bom? O que você considera volatilidade alta depende do papel. Sim, depende do papel. Depende do papel. Cada papel tem a sua volatilidade. Então existem papéis com o mesmo valor de volatilidade, onde em um ele está alto, no outro ele está baixo. De novo, recomendo Papo de Vol. Tá? É um quadro que a gente tem aqui no canal. Se você não dá uma olhadinha aqui no canal, eu não sei aonde, mas se você botar Papo de Vol, você vai ver. Tá no 6º episódio. Você pode assistir
o Papo de Vol e você vai entender isso daí tudo, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. A aula foi um pouquinho mais pesada, tá? Então, recomendo, amanhã eu vou utilizar os conceitos que a gente falou aqui, tá? Então é importante que vocês revejam a aula, que vocês não deixem nenhum tipo de lacuna no conhecimento para que não falte nada para vocês para as próximas aulas, tá bom? É importante, de novo, eu sempre assumo que vocês sabem o que eu falei nas aulas anteriores, então recomendo reassistir, tá, todas as aulas para que tudo fique muito claro na cabeça de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do curso não, da aula. O curso não acabou não, tem ainda mais 3 aulas, Marcelo, pelo amor de Deus, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham gostado dos conceitos que a gente apresentou e, mais importante, que vocês tenham entendido tudo isso, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, foi um grande prazer ter vocês aqui como meus alunos, espero que vocês tenham gostado da aula e não se esqueça, amanhã, 8 horas, tem a 4ª aula do curso Semana das Opções. Muito obrigado e até amanhã.